A melodia arrastada de um fado antigo parecia pairar no ar úmido daquela manhã de setembro em Lisboa, mas Tiago não a ouvia. Para ele, a única banda sonora era o palpitar ansioso do seu próprio coração, um tambor descompassado a anunciar a sua entrada num novo mundo, a escola secundária Dona Amélia. Com 16 anos, Tiago carregava mais do que a mochila às costas. Carregava o peso da perda recente do pai, a mudança abrupta de uma aldeia pacata no Ribatejo para a vastidão anónima da capital, e a cor da sua pele, um ébano profundo que o distinguia na paleta maioritariamente clara do seu novo ambiente. Os seus olhos castanhos escuros, habitualmente velados por uma tristeza pensativa, varriam o pátio ruidoso. Rapazes e raparigas agrupavam-se, risos e conversas entrelaçando-se numa cacofonia que o fazia sentir-se ainda mais invisível, ou pior, dolorosamente visível. Era alto, mas a sua magreza e os ombros ligeiramente curvados denunciavam uma timidez que ele lutava por esconder. A pequena cicatriz sobre a sobrancelha esquerda, uma memória esbatida de uma aventura infantil, parecia formigar, como sempre acontecia quando a ansiedade o assaltava. Vestia uma camisola cinzenta e calças de ganga desbotadas, uma tentativa vã de se misturar na multidão. Foi então que o viu. Gonçalo Soares. Mesmo à distância, irradiava uma aura de confiança que roçava a arrogância. Pele branca, cabelo loiro impecavelmente penteado para trás, olhos de um azul frio que pareciam dissecar tudo e todos. Roupas de marca, um contraste flagrante com o guarda-roupa modesto de Tiago. Gonçalo estava no centro de um grupo animado, o seu riso alto e desdenhoso ecoando pelo pátio. Por um instante, os seus olhares cruzaram-se. Tiago desviou rapidamente o seu, o coração a afundar-se. Conhecia aquele tipo de olhar. Era o olhar de quem se sente superior, de quem procura uma presa. O primeiro dia foi um borrão de corredores labirínticos, caras desconhecidas e a sensação constante de estar a ser observado. Na aula de português, a professora, uma mulher de ar simpático na casa dos 40, com óculos de massa e um sorriso acolhedor, apresentou-se como Helena Ribeiro. Tiago sentiu um fugaz momento de alívio na sua presença calma. Mas a sensação dissipou-se assim que Gonçalo, sentado 2 filas à sua frente, se virou e simulou um encontrão na sua mesa ao levantar-se, fazendo o caderno de Tiago cair ao chão. — Oh, desculpa, Zé Pretinho. Não te vi aí, és tão escuro, disse Gonçalo, um sorriso trocista nos lábios, enquanto os seus amigos riam. As palavras, disfarçadas de piada, picaram como agulhas. Zé Pretinho. Tiago sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas limitou-se a apanhar o caderno, os dedos a tremerem ligeiramente. Não disse nada. O que poderia dizer? Era novo, estava sozinho. O pai sempre lhe dissera para ter orgulho, para não deixar que ninguém o diminuísse. Mas o pai já não estava lá, e o orgulho parecia um escudo demasiado pesado para ele carregar naquele momento. Nos dias que se seguiram, os incidentes tornaram-se mais frequentes, mais insidiosos. Gonçalo nunca o confrontava diretamente quando havia adultos por perto, mas nos corredores, no refeitório, nos intervalos, Tiago sentia a sua presença ameaçadora. Eram comentários sobre o seu cabelo crespo, parece um esfregão, sobre a sua pele, precisas de um banho de lixívia, sobre a sua roupa, isso é do caixote do lixo. Por vezes eram apenas olhares de desprezo, risos abafados quando ele passava. Tiago começou a comer a sua sanduíche rapidamente, num canto isolado do pátio, a cabeça baixa, tentando tornar-se o mais pequeno e invisível possível. O seu refúgio era o pequeno apartamento que partilhava com a mãe, Sofia, num bairro mais modesto, do outro lado da cidade. Sofia trabalhava longas horas como empregada de limpeza em escritórios no centro e chegava à casa exausta, mas sempre com um sorriso cansado para ele. Tiago não lhe contava os pormenores do que se passava na escola. Não queria acrescentar mais um fardo às suas preocupações. Em vez disso, fechava-se no seu quarto e escrevia. A escrita era a sua válvula de escape, o seu santuário. No seu caderno de capa preta, as palavras fluíam, carregadas de uma melancolia que espelhava sua alma. Escrevia sobre a saudade do pai, sobre a dureza da cidade grande, sobre a solidão que o consumia, e cada vez mais sobre as sombras que o perseguiam na escola. A minha pele é a tela onde pintam os seus medos, escreveu uma noite, a luz amarelada do candeeiro a criar longas sombras no seu quarto. Sou o eco escuro dos seus privilégios pálidos, mas dentro de mim há um sol que eles não conseguem apagar. A professora Helena foi a primeira a vislumbrar esse sol. Durante uma aula sobre poesia contemporânea, pediu aos alunos que escrevessem um pequeno texto livre.
Tiago, hesitante, escreveu algumas linhas sobre a sensação de ser um pássaro com as asas presas. Quando a professora leu seu texto sem mencionar o autor, um silêncio invulgar instalou-se na turma. No final da aula, chamou-o. Tiago, disse ela, os seus olhos perspicazes fixos nos dele. Isto é muito bom, muito sentido. Nunca pensaste em partilhar mais a tua escrita? Tiago encolheu os ombros, desconfortável. É só coisas que eu escrevo. As coisas que escrevemos muitas vezes dizem mais sobre nós do que as palavras que falamos, respondeu Helena suavemente. Há um concurso de poesia na escola no próximo mês. Talvez devesses considerar. A ideia assustou-o, mas também plantou uma pequena semente de algo que ele mal se atrevia a nomear: esperança. Gonçalo, no entanto, parecia determinado a esmagar qualquer vestígio de esperança. O bullying intensificou-se. Começaram a circular mensagens num grupo de WhatsApp da turma, com montagens fotográficas de Tiago e comentários cruéis. Um dia, encontrou o seu cacifo vandalizado, com a palavra macaco escrita a marcador permanente. A dor era uma faca fria a revirar-lhe o estômago. Foi nessa tarde que a professora Helena o encontrou a chorar silenciosamente na biblioteca, escondido atrás de uma estante. Ela não fez perguntas. Apenas se sentou ao seu lado e, após um longo silêncio, começou a falar sobre Cesário Verde, sobre como ele transformava a sua melancolia e a sua observação crítica da cidade em poesia poderosa. Deu-lhe um livro de poemas de Alda Lara, uma poetisa angolana cuja voz ressoava com força e sensibilidade. As palavras têm poder, Tiago, disse-lhe ela. Mais poder do que os gritos e os insultos. O poder de curar, o poder de lutar, o poder de mudar as coisas. As palavras da professora ecoaram na mente de Tiago durante dias. Ele devorou o livro de Alda Lara, sentindo uma afinidade profunda com a sua alma. A sua própria escrita começou a mudar. A melancolia ainda lá estava, mas agora havia também uma corrente subjacente de raiva, de desafio. Um dia, durante o intervalo do almoço, Gonçalo e o seu grupo cercaram-no no pátio. Eram 5 contra 1. Tiago sentiu o pânico a subir-lhe pela garganta. Então o nosso poeta anda inspirado, truçou Gonçalo, arrancando-lhe o caderno de capa preta das mãos. Devolve-mo, gaguejou Tiago, o rosto a arder. Gonçalo abriu o caderno e começou a ler em voz alta um dos poemas mais íntimos de Tiago, sobre a sua solidão e a sua cor. Lia com uma entoação exagerada e caricatural, enquanto os seus amigos riam às gargalhadas. Foi o ponto de ruptura. Algo dentro de Tiago estalou. Aquele caderno era a sua alma, e Gonçalo estava a pisá-la, a profaná-la. No impulso, Tiago avançou e tentou arrancar o caderno de volta. Gonçalo empurrou-o com força. Tiago tropeçou e caiu, o caderno a esvoaçar e a aterrar numa poça de água suja. As risadas tornaram-se mais altas, mais cruéis. Tiago ficou ali, no chão, a olhar para o seu caderno encharcado, as palavras a esborratarem-se, o coração partido em 1000 pedaços. A humilhação era total. Naquela noite, Tiago não conseguiu escrever. Olhava para a página em branco e via apenas o sorriso trocista de Gonçalo. Sentia-se esvaziado, derrotado. A mãe, ao vê-lo mais abatido do que o costume, tentou conversar, mas ele fechou-se. A cabeça erguida, meu filho, disse Sofia, a voz embargada pela preocupação, acariciando-lhe o cabelo. Lembra-te do teu pai. Ele nunca se deixava abater. As palavras da mãe, a lembrança do pai, a imagem da professora Helena, tudo se misturava na sua mente. A derrota era amarga, mas por baixo dela uma pequena brasa de teimosia começava a reacender-se. Não, ele não podia deixar que Gonçalo vencesse. Não podia deixar que lhe roubassem a única coisa que ainda lhe dava força, as suas palavras. No dia seguinte, Tiago foi ter com a professora Helena. Tinha os olhos vermelhos, mas a sua postura era diferente. Havia uma nova determinação no seu olhar. Professora, disse ele, a voz ainda um pouco trêmula, mas firme. Aquele concurso de poesia ainda me posso inscrever? Helena sorriu, um sorriso genuíno e encorajador. Claro que sim, Tiago. As inscrições ainda estão abertas. Entregou-lhe uma ficha. Mas mais importante do que o concurso é o que tens para dizer. Tiago passou as semanas seguintes a preparar-se. Não para ganhar, mas para falar. Escreveu e reescreveu, rasgou inúmeras folhas de papel. Queria que as suas palavras fossem um espelho, refletindo não apenas a sua dor, mas a injustiça que via, a crueldade que sentia. Queria que fossem uma lança, perfurando a complacência e a indiferença. A professora Helena tentou, entretanto, levar a situação de Tiago à direção da escola. Conversou com a coordenadora de turma e com o diretor.
Mostrou-lhes anonimamente alguns dos escritos de Tiago que refletiam o seu sofrimento. A resposta foi decepcionante. Houve promessas vagas de averiguar, de estar atento, mas também um receio palpável de confrontar Gonçalo, cujo pai era um benemérito da escola e uma figura influente na associação de pais. São coisas de miúdos, professora, disse o diretor com um paternalismo irritante. Eles acabam por se entender. Não vamos criar um problema maior do que ele é. Helena saiu da reunião frustrada, mas não surpreendida. Sabia que Tiago teria de encontrar a sua própria forma de lutar, e ela estaria lá para o apoiar da forma que pudesse. O dia do sarau de poesia da escola chegou. O pequeno auditório estava cheio de alunos, professores e alguns pais. Tiago sentia o estômago às voltas. Viu Gonçalo na plateia, rodeado pelo seu grupo, já a cochichar e a rir, provavelmente à sua custa. Por um momento pensou em desistir, em fugir. Mas depois lembrou-se do seu caderno encharcado, do sorriso trocista de Gonçalo, das palavras do pai e do olhar encorajador da professora Helena. Respirou fundo. Quando o seu nome foi chamado, caminhou para o pequeno palco, as pernas a tremerem. Segurava uma única folha de papel. As luzes do palco encandeavam-no. Olhou para a plateia e por um instante tudo o que via eram os olhos frios e desdenhosos de Gonçalo. Mas depois focou-se no rosto da professora Helena, sentada na primeira fila, que lhe deu um pequeno aceno de cabeça. Tiago limpou a garganta e começou a ler. Chamam-me sombra, eco escuro na vossa luz. A sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força a cada palavra. Tecem piadas com a noite da minha pele, como se o sol que me beija fosse maldição e não bênção. Um silêncio pesado instalou-se no auditório. Gonçalo parou de rir. Pintam-me de medo, de raiva, de diferença, continuou Tiago, os seus olhos agora fixos num ponto para além da plateia, como se falasse para algo maior. Mas a minha cor não é um muro. É um jardim onde florescem histórias ancestrais, ritmos de tambor, a força indomável de quem aprendeu a voar mesmo com grilhões nos pés. O poema não era um lamento, mas um hino. Falava da dor da exclusão, da invisibilidade forçada, mas também da beleza da sua herança, da resiliência que lhe corria nas veias. Não mencionava nomes, não fazia acusações diretas, mas a sua mensagem era cristalina. Julgam o livro pela capa escura que o ostento. A voz de Tiago embargou-se por um momento, mas ele recuperou o controlo. Sem nunca folhear as páginas da alma que carrego, páginas escritas com a tinta da dignidade, capítulos de uma humanidade que partilhamos, quer queiram, quer não. Ele descreveu a sensação de ser um alvo, a forma como as palavras podem ferir mais do que pedras, a forma como o silêncio das testemunhas pode ser tão cúmplice quanto a agressão do algoz. Falou da solidão, mas também da pequena chama de esperança que se recusava a apagar. Quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto, tão denso que se podia cortar a faca. Depois, timidamente, um aplauso começou. Depois outro e mais outro, até que o auditório inteiro estava a aplaudir. Muitos alunos tinham lágrimas nos olhos. Alguns olhavam diretamente para Gonçalo, cujas bochechas estavam agora vermelhas e o seu sorriso trocista tinha desaparecido, substituído por uma expressão de choque e desconforto. Os seus amigos desviavam o olhar, subitamente interessados nos seus próprios sapatos. Tiago ficou no palco, a folha de papel a tremer-lhe nas mãos, mas o seu coração estava surpreendentemente calmo. Tinha falado, tinha transformado a sua dor em arte, a sua vulnerabilidade em força. E naquele momento, sob os aplausos, ele sabia que já não estava sozinho. A sua voz, antes um sussurro hesitante, tinha encontrado o seu eco. Nos dias que seguiram ao sarau, a atmosfera na escola mudou. O poema de Tiago tornou-se o assunto de todas as conversas. Alguns alunos corajosos começaram a partilhar as suas próprias experiências de bullying. Gonçalo viu-se isolado. O seu poder, construído sobre o medo e a intimidação, começou a ruir. Ninguém mais ria das suas piadas. A direção da escola, confrontada com a onda de emoção e discussão gerada pelo poema de Tiago, foi forçada a agir de forma mais concreta. Gonçalo foi suspenso por 2 semanas e obrigado a participar em sessões de aconselhamento sobre sensibilidade e respeito. Não era uma punição severa, mas era um começo. E mais importante, a sua reputação estava manchada. Para Tiago, a vida não se tornou magicamente perfeita. O preconceito não desapareceu da noite para o dia, mas algo fundamental tinha mudado dentro dele. Caminhava pelos corredores com a cabeça mais erguida. Alguns alunos que antes o ignoravam, agora cumprimentavam